Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Mahavandanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Trise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinapanda Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatta Kanchana Gaurangira Devrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari. Bom, então vamos lá, gente. Hoje nós vamos estudar sobre por que ele não está querendo ir? Tá. Sobre Yamunacharya, tá? Então, antes de falar sobre ele, a gente vai falar rapidamente sobre um mestre que o antecedeu, e era avô dele, chamado Natra Muni. Tá? Então, a gente vai ler um pouquinho sobre Natra Muni, porque está ligado diretamente a Sri Yamunacharya. Então, é o seguinte, o primeiro acharya proeminente da escola Sri Vaishnava, que formulou uma teologia sistemática da devoção, foi Sri Natra Muni. Ele apareceu como filho de um brahmana erudito do sul da Índia, no ano de 908 depois de Cristo. Então vejam bem, tá? Primeiro século, tá? Depois de Cristo. Já o finalzinho. Então Natra Muni era o primeiro mestre importante a reunir os ensinamentos dos textos védicos sânscritos e antigos hinos em tamil dos Álvares, que são santos do sul da Índia famosos como encarnações da parafernália divina de Vishnu, tal como o disco, a concha, o lótus, a roda, a guirlanda e assim por diante. Esses Álvares são muito famosos, tá? Eles escreveram poesias e eram devotos puros. Então Natra Muni foi responsável por compilar os Vedas tamil, nessa língua tamil. Estes eram uma coleção de orações, de canções devocionais e hinos a Vishnu, escrito pelos Álvares, na língua tamil. Estes hinos, conhecidos como Prabandha, são cantados até hoje perante a deidade de Vishnu nos templos de Srirangam, que é a matriz tradicional dos Sri Vaishnavas, e o mais famoso templo do sul da Índia, Srirangam. Então, ao final de sua vida, Natra Muni era o comandante do templo de Srirangam. Então, continuando, o filho de Natra Muni era chamado de Ishvara Muni. Ele morreu muito jovem, ainda durante a gravidez de sua esposa. Então, o filho dela, né, o neto de Natra Muni, ficou conhecido mais tarde como Yamunacharya, que é o precursor espiritual direto de Ramanujacharya. Então, ele foi o mestre espiritual de Ramanuja. Então, após a morte de seu próprio filho, Natra Muni tomou o sannyasa. Então, esse Natra Muni é o avô de Sri Yamunacharya. Pela sua vasta erudição, deram-lhe o nome de Muni. E por seu desenvolvimento na perfeição yógica, era famoso como Yogindra. Sua filosofia sistemática do Sri Vaishnavismo é formulada em seu tratado sobre lógica, Nyaya Tattva, e sua visão sobre a relação entre Bhakti e Yoga mística é dada em seu livro Yoga Rahasya.
Então, pronto, agora a gente vai, essa pequena introdução, nós vamos agora falar diretamente, né, da vida de Sri Yamunacharya. Então, depois de Nata Muni, Sri Yamunacharya foi o principal expoente do Sri Vaishnavismo, antes de Ramanuja. Bom, nascido por volta de 953, tá? Depois de Cristo, ainda, né, no final do primeiro século, né? Ele nasceu em Madura, a capital do reino de Pandura. Yamuna foi criado por sua mãe e avó, pois seu pai falecera, né, como a gente já viu, né, o pai dele, Ishwara Muni, morreu muito cedo, antes mesmo dele nascer. Então, ele foi então criado por sua mãe e por sua avó. E também o seu avô, Nata Muni, como a gente viu, ele tomou sannyasa, né? Então, embora fosse órfão, ele se deu muito bem nos estudos e logo ultrapassou todos os seus colegas de escola em erudição. O gênio acadêmico do jovem Yamuna maravilhava todos. Sua atenção aos estudos e proficiência nas escrituras tornavam-no querido por seu professor, Sri Bhashyacharya, e sua natureza doce e bela tornavam-no querido por seus colegas. Quando Yamuna tinha apenas 12 anos, ele ganhou um reino através da força de sua inteligência. Ele tinha 12 anos só, gente, era um menino. Naquela época, ele vai contar a história muito interessante. Naquela época, o pandita real do rei, o rei chamava-se Pandya de Kola. Então, esse pandita, ele conseguira todos os outros panditas de sua terra parecerem tolos. Ele era muito famoso como Vidwajana Kolahala, que significa aquele que tumultua os sábios. O pandita real era muito querido pelo rei, que o patrocinava abundantemente. Vidwajana Kolahala costumava arrancar um imposto anual de todos os panditas da terra. Vejam só, né? Aqueles que não pagassem tinham que enfrentar o pandita real na argumentação e ser humilhados e subsequentemente punidos. Então, por medo de perder sua reputação como sábios, todos costumavam pagar esse imposto regularmente, sem discutir. Nunca tinha ouvido isso, né? Imagine só. O cara cobrava imposto dos sábios para não discutir com eles. Então, certo dia, um discípulo desse pandita real chegou ao ashrama do guru de Yamuna, exigindo o imposto. O guru de Yamuna estava fora naquele momento e o próprio Yamuna recusou-se a pagar a taxa, considerando-a um insulto a seu Gurudeva. Enviou o discípulo de volta com a mensagem que um insignificante seguidor de Bhaswacharya, né, que era o mestre de Yamuna, iria desafiar o pandita conquistador do mundo, Vidwajana Kolahala, em discussão aberta. Quando as notícias do desafio do menino de 12 anos chegaram ao pandita real, este simplesmente riu. Tudo bem, disse. Chamem esse sábio aqui e vamos medir a força das inteligências. Pela ordem do próprio rei, marcaram um dia para o debate. E na data combinada, o menino sábio foi levado perante a corte real num suntuoso palanquim. Ao ver a beleza do menino, a rainha ficou encantada. Ela instantaneamente tomou o seu partido, enquanto o rei preferiu seu próprio pandita. O rei e a rainha fizeram uma aposta. Se o pandita do rei ganhasse o debate,
a rainha deveria submeter-se a qualquer capricho do rei. Se o favorito da rainha, o belo menino Pandita, ganhasse o debate, o rei deveria dar a Yamunacharya metade do reino. Primeiro, o Pandita real examinou a criança, fazendo-lhe diversas perguntas obscuras sobre gramática sânscrita, às quais Yamuna respondeu perfeitamente. Então foi a vez de Yamuna examinar o erudito. Ele disse: vou citar 3 máximas. Se puder refutá-las, admitirei a derrota. Então, esta é a primeira máxima. Então, você tem que refutar. Sua mãe não é estéril. O Pandita real ficou estarrecido. Refutar essa máxima seria negar seu próprio nascimento. Incapaz de responder, ele ficou em silêncio. Então, Yamunacharya continuou. Minha segunda proposta é esta. O rei é virtuoso. Refute isso se você tiver coragem. Novamente, o Pandita ficou em silêncio. Como poderia argumentar que o seu próprio rei era ímpio? Finalmente, o menino disse: minha terceira proposta é essa. A rainha é casta. Refute isto e estarei derrotado. Entenderam, né, gente? Então, incapaz de refutar essas propostas, o Pandita defendeu-se. Estás propondo coisas que são irrefutáveis. Ao pedir que eu desafie a virtude do rei e a castidade da rainha, estás cometendo traição e blasfêmia. Como ousas pedir-me isso? Isto é um ultraje. Se pensas que essas propostas podem ser refutadas, então faça-o e será condenado como um ofensor ao trono. Senão, admite tua insolência e baixa a cabeça por vergonha. Os seguidores do Pandita encheram a arena de aplausos e o rei sentiu-se confiante que o seu campeão devolvera com sucesso o desafio desse menino impudente. Porém, Yamunacharya não terminara. Como queira, disse, refutarei estas propostas. Primeiro pedi que refutasse a proposta que sua mãe não é estéril. Como deixou de fazê-lo, citarei um Manu Smriti sobre este assunto. Segundo as leis de Manu, se uma mulher não tiver mais que uma criança, pode-se considerá-la estéril. Então, ele citou o Manu Samhita, né? Capítulo 9, verso 61. Como sua mãe só teve um filho, a proposta que ela não é estéril foi refutada. Agora, a segunda proposta. O rei é piedoso. Pedi-lhe que refutasse isso, porém foste incapaz de fazê-lo. As leis de Manu também declaram que, como é responsável pela proteção de seus súditos, o rei assume 1/6 dos resultados dos atos piedosos ou impiedosos deles. Então, ele cita aqui também no Manu Samhita. Como estamos em Kali Yuga, as pessoas em geral naturalmente são ímpias e, portanto, o rei tem que assumir um pesado fardo de impiedade. Isto refuta a segunda tese. O rei é piedoso. O cabra é inteligente mesmo, né? Quanto a refutar a terceira proposta, a rainha é casta. Nisso a multidão ficou em silêncio. A própria rainha ficou corada. Os que apoiavam Yamunacharya especulavam como é que o menino poderia refutar essa proposta e vencer o Pandita sem encabular a rainha.
Só um minuto. Então, Yamunacharya continuou. As leis de Manu declaram que um grande rei é o representante dos deuses. Os deuses Agni, deus do fogo, Vayu, deus do ar, Surya, o deus do sol, Chandra, o deus da lua, Yama, o senhor da morte, Varuna, Kuvera e Indra, estão todos presentes no corpo do rei. A rainha, portanto, está casada com mais de um homem. Quando uma mulher se casa com mais de um homem, então como ela pode ser casta? Portanto, a terceira proposta é refutada. A multidão ficou estarrecida. O sábio menino certamente derrotara o pandita real. A rainha estava jubilante e abraçou Yamunacharya, dizendo: Alabandaro, que significa aquele que conquista. O pandita da corte ficou desgraçado. O rei, derrotado em sua aposta com a rainha, ergueu-se e disse: Meu menino, Alabandaro, sábio mirim, que derrotou meu pandita real, o terror dos eruditos, o próprio Vidwajana Kolahala. A miserável vida dele agora é tua parte para fazer o que quiser. Entrego ele em tuas mãos. Quanto a ti, prometi à rainha dar-te metade de meu reino, no caso de seres vitorioso. Agora que venceste, humildemente peço que aceites metade do meu reino como tua recompensa. O rei entregou a Yamunacharya o local que hoje em dia se chama Alavandaro Medo. Yamunacharya, que ganhara o título de conquistador, agora era famoso como Alabandaro, o rei menino. Conforme os anos se passavam, envolveu-se mais e mais nos assuntos do Estado, praticamente esquecendo o legado de seu avô, Nat Muni. Cercado de opulência, poder real, gradualmente foi entrincheirado pela posição de rei, absorto na política, tinha pouco tempo para assuntos espirituais. Mais ou menos nessa época, o avô de Alabandaro, Nat Muni, faleceu. Porém, antes de deixar este mundo, chamou para junto de si seu discípulo mais confidencial, Nambi, e encarregou de uma tarefa sagrada: inspirar Yamunacharya a renunciar a seu reino e defender a causa do Sri Vaishnavismo. Yamunacharya era singularmente qualificado para propagar o Sri Vaishnavismo. Ninguém mais poderia tomar o lugar de Nat Muni. Os anos se passaram. Finalmente chegou a hora de impulsionar Yamunacharya nesse sentido. Nambi, lembrando a ordem de seu Gurudeva, partiu para enfrentar Yamunacharya e convencê-lo da necessidade de renunciar ao mundo e pregar. Quando chegou aos portões do palácio, entretanto, mandaram-no embora. Não era fácil para um humilde mendicante conseguir uma entrevista com o grande rei Alabandaro. Perguntando, Nambi descobriu quem era o cozinheiro real. Então, certo dia, enquanto o cozinheiro retornava do mercado com compras frescas, Nambi parou e deu-lhe umas verduras chamadas Tuduvalai, que supostamente promovem pureza mental e aumentam a tendência pela contemplação e vida espiritual. Ele pediu ao cozinheiro que, por favor, cozinhasse estas verduras regularmente para o bem do rei. O piedoso cozinheiro compreendia a raridade e pureza destas verduras e ficou contente em cozinhá-las para o rei. A partir daquele
regularmente preparava-as para o almoço do rei. O rei saboreou grandemente as verduras. E Nambi regularmente supria-as ao cozinheiro. Certo dia, Nambi deixou de fazê-lo. O rei sentiu falta de suas verduras e perguntou ao cozinheiro por que não as preparara. Quando o cozinheiro explicou sobre o misterioso mendicante que supria essas verduras, o interesse do rei viu-se estimulado. A próxima vez que esse sado vier, o rei ordenou ao cozinheiro: traga-o diante de mim. No dia seguinte, quando Nambi retornou com as verduras, o cozinheiro trouxe-o diante do rei e apresentou. Que desejas de mim? Perguntou o rei. Por que trazes estas verduras diariamente de graça? Nambi pediu uma entrevista privada. O rei ordenou que seus acompanhantes os deixassem a sós. E quando todos saíram, ofereceu um assento a Nambi. Por favor, fale, disse. Nambi, então, contou a Alabandaro que seu avô falecera. Então, aqui Nambi começa a contar, né, que Nat Muni ele faleceu. Ele falou da ansiedade de Sri Nat Muni, pois a Sampradaya do Sri Vaishnavismo precisava de um paladino, um grande erudito que pudesse derrotar escolas de filosofia oponentes e estabelecer os princípios religiosos da tradição deles. Bom, gente, existem 4 sampradayas, né? E aqui está se falando tem a Brahma Sampradaya, tem a Shri Sampradaya, tem a Sampradaya de Lakshmi, né? A Shri Sampradaya, a Shiva Sampradaya, tem mais outra que eu não me recordo agora. Então, aqui, Nat Muni, ele representava a Shri Sampradaya, né? Que é a Sampradaya proveniente Não, desculpa, é a Shri Sampradaya, é isso mesmo, né? Que é proveniente de Lakshmi. Então, Nat Muni ele estava muito preocupado com a continuidade da sua Sampradaya. Então, ele precisava que Yamunacharya pudesse assumir, não é, a posição de líder para discutir filosoficamente com os outras tradições, né? Porque é muito comum isso na Índia, né? Esse debate entre os grandes sábios de diferentes tradições. Só Yamunacharya era suficientemente qualificado para fazê-lo. Porém, ele agora se tornara o rei Alabandaro, um governante do povo, apegado à luxúria real e poder. Gradualmente, Nambi acordou no coração de Yamunacharya um desejo por renunciar ao trono e liderar a Shri Sampradaya. Após considerar profundamente a mensagem do Bhagavad Gita na companhia de Nambi, ele visitou o templo de Sri Rangam, onde aceitou o mantra de Nambi e se comprometeu a deixar a opulência da realeza e assumir a missão de seu avô. Após render-se plenamente a uma vida de disciplina espiritual, de contemplação e devoção, Sri Yamunacharya continuou até tornar-se um grande mestre. Rapidamente tornou-se o líder intelectual e espiritual dos Sri Vaishnavas, altamente considerado por sua realização,
sua erudição e sua síntese do sistema filosófico de Nanda Muni, como o sistema de adoração Pancharatra autorizado pelos Vedas. O status inquestionável de Yamunacharya como Brahmana ajudou-o a estabelecer sua versão Pancharatriki do Vedanta, acima dos protestos dos seguidores de Shankaracharya. Assim, ele aumentou o prestígio do Vaishnavismo e Krishna Bhakti, ao demonstrar tanto suas bases escriturais quanto sua superioridade espiritual em relação ao sistema de classes mundano. Entre seus escritos estão as famosas orações devocionais a Vishnu, conhecidas como Stotra Ratnam, a joia das orações. Seus escritos também incluem diversas obras filosóficas e teológicas. O Gita Sangraha, uma explicação de seus pontos de vista acerca do Bhagavad Gita. Seu Agama Pramanya, expondo a síntese da tradição Pancharatra com sua versão do Vedanta Vaishnava. E outras importantes obras doutrinárias, tais como o Siddhi Traya, ou Perfeição Trina, do qual restaram apenas fragmentos, e o Atma Siddhi, ou Tratado sobre Autorrealização. Os principais escritos de Yamunacharya estão em sânscrito. Escrever em sânscrito foi, para Yamunacharya, um abandono estratégico da tradição Alvar do sul da Índia, pois sempre escreviam em Tamil. Escrevendo seus comentários escriturais em sânscrito, entretanto, Yamunacharya esperava estabelecer a tradição do sul da Índia num contexto expositor mais clássico, aceitável a um grupo maior de eruditos védicos. Desta maneira, ele estabeleceu os fundamentos do Sri Vaishnavismo como Sampradaya ortodoxa, ou escola maior de teologia. O esboço geral do Sri Vaishnavismo, bem como muitos de seus detalhes, foram esboçados por Yamunacharya em seus escritos. Sobrou para Ramanuja preencher este esboço, delineando seus detalhes mais refinados, para estabelecer um Sri Vaishnavismo mais ortodoxo na consciência coletiva do sul da Índia e criar um espaço na história da Sri Vaishnava Sampradaya. Bom, vocês já ouviram falar muito, né, de Ramanujacharya, acredito. Então, logo depois aqui vai falar acerca de Ramanuja, né, como discípulo direto de Yamunacharya. Então, Yamunacharya atraiu muitos seguidores e discípulos. A história registra os nomes de 20 deles. Embora fossem sinceros e devotados a seu amado Gurudeva, nenhum deles foi abençoado com a profunda erudição ou energia determinada necessária para prosseguir seu grande trabalho de maneira significativa. Restou a Shri Ramanujacharya realizar as esperanças de Yamunacharya com relação ao futuro do Sri Vaishnavismo. Então, Nambi, também chamado de Sri Saila Purna, em alguns relatos, era o seguidor predileto de Yamunacharya. Sob a guia de Yamunacharya, ele aceitou a ordem de vida renunciada e viveu com seu guru, servindo-o até o último momento. Nambi tinha duas irmãs, chamadas Bhudevi e Shridevi, como as esposas do senhor Shri Venkateshwara.
Uddhava casou-se com um piedoso brahmana chamado Asuri Keshavacharya. Keshavacharya vivia em Sri Perumudura, umas 26 milhas de Madras. Depois de algum tempo, nasceu-lhes uma criança. Nambi chamou-a de Lakshmana, como o irmão de Sri Ramachandra. Segundo os Sri Vaishnavas, Ramanuja era uma encarnação do próprio Lakshmana. Como Lakshmana foi um grande devoto de Rama, o menino logo tornou-se conhecido como Rama Anuja, ou seguidor de Rama. Segundo a tradição Sri Vaishnava, Ramanuja nasceu no 5º dia da lua cheia do mês de Chaitra, em 1017 depois de Cristo. Eu acho que aqui já vai começar a falar, então, de Sri Ramanuja. Eu acredito que também vai mostrar, relatar o encontro, né, de Sri Yamunacharya com Ramanuja e assim, e descrever esses encontros. Tá? Vamos ver. A família de Ramanuja pertencia à casta dos Vadama Smarta Brahmanas, que eram eruditos védicos formais. Keshavacharya, pai de Ramanuja, era muito apegado à realização de sacrifícios ou de águias védicos. Por essa razão, tornou-se famoso como Sarva Kratu, ou realizador de todos os tipos de sacrifícios. Quando o garoto chegou na idade apropriada, Keshavacharya imergiu na educação sânscrita, ensinando-lhe gramática, lógica e os Vedas. Embora Ramanuja fosse bem versado no conhecimento bramínico, contudo ainda não fora exposto aos hinos tamil profundamente devocionais, glorificando Shri Vishnu. Ainda assim, sua devoção natural já fora despertada pela associação com um discípulo de Sri Yamunacharya, que não era brahmana, chamado Kantipurna. E Ramanuja demonstrava uma natureza santa até mesmo em sua infância. Conforme passou o tempo, submeteu-se a todos os ritos purificantes de um hindu piedoso, inclusive a cerimônia do cordão sagrado, e casou-se com a idade de 16 anos. Com apenas um mês de casado, o pai de Ramanuja ficou gravemente doente e faleceu. Depois da morte de seu pai, Ramanuja mudou-se com sua família para Kanchipuram, onde entrou na academia de Yadava Prakasha, um vedantista da escola impersonalista Shankarita. Segundo alguns comentaristas, a decisão de matricular Ramanuja na escola de um não Vaishnava é evidência de que sua família não era estritamente devotada a Vishnu, mas eram meramente brahmanas por casta, interessados em assegurar que seu filho se tornasse um bom erudito. Outros estão convictos que essa era meramente a estratégia de Ramanuja para tornar-se bem versado nos argumentos de Shankaracharya, antes de refutá-los exaustivamente em seus próprios comentários. Ramanuja logo sobressaiu-se entre os estudantes de Jadava Prakasha e tornou-se o estudante favorito de seu mestre. Yadava Prakasha pregava a teoria do não-dualismo e frisava a ilusão de toda forma, incluindo a forma de Sri Vishnu. Conforme a devoção de Ramanuja por Vishnu florescia
seu desgosto por essa filosofia aumentava. Mesmo assim, por respeito a seu mestre, ele evitava o conflito. Só um minutinho, gente, eu vou pegar aqui um pouquinho de água, tá? Só um minuto. Estão gostando? Todo mundo calado. História é outra coisa, né? Envolve muita gente, né? Então vamos lá. Então Ramanuja logo sobressaiu-se entre os estudantes de Yadava-Prakasha e tornou-se o estudante favorito do seu mestre. Yadava-Prakasha pregava a teoria do não dualismo. Bom, conforme a devoção de Ramanuja por Vishnu florescia, seu desgosto por essa filosofia aumentava. Mesmo assim, por respeito ao seu mestre, ele evitava o conflito. Logo, entretanto, chegou o dia em que não conseguia mais tolerar o impersonalismo de Jadava Prakasha. Certo dia, Ramanuja estava massageando as costas de seu guru, enquanto Jadava Prakasha explicava um verso do Chandogya Upanishad. O verso continha as palavras Kapyasam Pundarikam Evam Akshini. Seguindo a interpretação de Shankaracharya, Jadava Prakasha explicou que Kapi significa macaco e Asanam quer dizer traseiro. Portanto, o verso, conforme interpretado por Jadava Prakasha, foi traduzido como significando os olhos de lótus do Senhor Vishnu são vermelhos como o traseiro de um macaco. Ramanuja ficou irado ante esta blasfêmia, e lágrimas quentes fluíram de seus olhos, angustiados, caindo sobre as costas de seu guru. Yadava Prakasha podia entender que seu discípulo estava perturbado e indagou qual era o problema. Quando Ramanuja discordou da interpretação de seu guru, Yadava Prakasha ficou espantado. Exigiu a interpretação de Ramanuja. Ramanuja explicou que Kapyasham significa aquilo que está sobre a água e floresce ao beber. Em outras palavras, um lótus. Portanto, o significado do verso é que os olhos de lótus de Vishnu são tão belos quanto o lótus vermelho que floresce na água. Quando Yadava Prakasha viu a perícia de seu discípulo em derrotar seu argumento, sentiu que ali havia um poderoso rival. Desde esse dia, passou a premeditar o assassinato de Ramanuja. Não dá para acreditar, não é, gente? Como é que um líder espiritual pode, confabular, né, a morte de seu discípulo, né? Assassinar um discípulo. Quando eu li essa história, eu fiquei assim, que pessoa santa é essa, né? Como pode? Então, ele conspirou com seus discípulos para sair em peregrinação ao Ganges e matar Ramanuja num local afastado. Após matar Ramanuja, eles se banhariam no Ganges a fim de expiar o pecado. Felizmente, o primo de Ramanuja ficou sabendo do plano de assassinato e avisou Ramanuja, que conseguiu safar-se
ileso. Depois de algum tempo, Yadava Prakasha retornou a Kantipurna e Ramanuja continuou indo a suas palestras, embora internamente estivesse buscando outro caminho. O próprio Yamunacharya veio visitar Ramanuja. Porém, quando chegou em Kanti e viu que Ramanuja ainda era seguidor de Jadava Prakasha, não se aproximou. Dizem que Yamunacharya olhava de longe e orava para que Ramanuja se tornasse Darshana Pravartaka, ou preceptor filosófico da Sri Vaishnava Sampradaya. Mais ou menos nessa época, o rei de Kantipurna chamou de Yadava Prakasha. Sua filha estava possuída por um Brahmana, ou um Brahma Rakshasa, um fantasma Brahmana. Yadava Prakasha foi chamado como exorcista. E quando chegou com seus discípulos, foi levado diante da filha do rei e pediram que a livrasse da influência do fantasma. Falando através da boca da moça, o fantasma insultou Jadava Prakasha e riu-se dele. Pediram que Ramanuja tentasse. E quando estava diante da moça, o fantasma Brahmana disse: se Ramanuja me abençoar com a poeira de seus pés de lótus, deixarei esta moça. Ramanuja assim fez, ao que a menina ficou curada e o rei profundamente grato. Depois dessa humilhação diante de Ramanuja, não demorou muito para que Yadava Prakasha mandasse Ramanuja deixar seu ashram. A ruptura final ocorreu quando Yadava Prakasha estava discutindo o sentido de dois textos dos Upanishads. Saravam Khalu Vidam Brahma. Do Chandogya Upanishad, tudo é Brahman. E Neha Nanasti Kinchana. Não existe distinção. Yadava Prakasha discutiu esses versos longamente, enquanto explicava a teoria da unidade promovida por Shankaracharya com grande eloquência. Depois de Yadava Prakasha terminar de falar, Ramanuja deu sua própria interpretação. Ramanuja explicou que Sarvam Klavuvidam Brahma significaria o universo inteiro é Brahma. Se não fosse pela palavra Tajalam na próxima parte do verso, o que significa o sentido. Ramanujacharya sustentava que isso não significava que o universo é Brahma, mas sim que é permeado por Brahma. O universo provém de Brahman, é sustentado por Brahman e reentra em Brahman afinal, assim como um peixe nasce na água, vive nela e afinal se dissolve nela. Ainda assim, um peixe não é água, porém uma entidade inteiramente separada. Da mesma forma, o universo, embora existindo dentro do Brahman, é diferente de Brahma. Assim como um peixe nunca pode ser água, assim o universo nunca pode ser Brahma. Quanto ao segundo verso, Neha Nanasti Kinchana, segundo Ramanuja, isso não significa não existe distinção, mas sim que as coisas não são distintas por serem todas interconectadas, assim como pérolas ensartadas num fio. Como todas as coisas são interrelacionadas e interconectadas, num certo sentido, pode-se dizer que não existe distinção entre elas. Todas as coisas estão relacionadas a Brahman e, como tal, não possuem qualquer existência que seja distinta de Brahman. Ainda assim, embora possamos perceber uma certa unidade no interrelacionamento de todas as coisas,
Tudo no universo possui sua própria realidade distinta. Pérolas ensartadas num fio possuem unidade. Coletivamente formam um todo orgânico, um colar. Porém, vistas como um todo orgânico, ainda assim, todas possuem suas qualidades singulares. Portanto, Ramanuja argumentava só um minuto, pessoal. Aconteceu aqui algum problema. Bom, agora deu certo. Eu estava aqui tentando ampliar a imagem. Então, o princípio de absoluta unidade, conforme defendido por Shankaracharya, não consegue se manter. Em vez disso, o princípio de unidade, caracterizado por diferentes qualidades, deve ser aceito. Depois de deixar Jadava Prakasha, a mãe de Ramanuja aconselhou-o a orientar-se com Kantipurna, o Vaishnava não Brahmana, cuja devoção Ramanuja reverenciava muito. Kantipurna aconselhou-o a servir a deidade de Vishnu no templo do Senhor Varada, levando água diariamente ao templo. Começou a servir Kantipurna com grande devoção e logo foi aceito como seu discípulo. Embora Kantipurna, por nascimento, fosse um membro da casta Shudra e Ramanuja era Brahmana, isso nunca influenciou a devoção de Ramanujacharya por ele. Aceitou Kantipurna como seu guru sem reservas. A esposa de Ramanujacharya, contudo, não conseguia tolerar que seu marido aceitasse um Shudra como guru e fez de tudo para desencorajar a permanência de Ramanujacharya na companhia dele. Nessa fase, Yamunacharya já estava bem velho, atacado pela doença. Estava a ponto de deixar este mundo quando ouviu que Ramanujacharya deixara a escola de Jadava Prakasha e começara a servir o humilde Kantipurna, que era famoso como grande devoto de Vishnu. Enviou alguns discípulos para trazer Ramanujacharya. Quando Ramanujacharya ouviu a notícia, imediatamente partiu para Sri Rangam, a sede dos Sri Vaishnavas, onde Yamunacharya estava morrendo. Porém, quando chegou junto a Yamunacharya, já era tarde. O mestre deixara este mundo. Entretanto, em Vaikunta e no serviço entrando em Vaikunta e no serviço eterno de Sri Vishnu. Nessa ocasião, Ramanujacharya reparou que 3 dedos da mão direita do mestre estavam fechados. Perguntou aos discípulos de Yamunacharya se ele costumava manter sua mão daquela forma, e replicaram que era muito incomum. Shripada Ramanuja conseguiu entender que esses 3 gestos incomuns de 3 dedos fechados representavam os 3 desejos irrealizados de Yamunacharya. Então fez um voto de realizar estes 3 desejos. Prometeu ensinar ao povo em geral a religião de rendição a Vishnu, treinando-o nos 5 samskaras, ou processos purificatórios. Ao dizer isto, um dos dedos de Yamunacharya relaxou. Ramanujacharya então fez o voto
de comentar sobre os hinos dos Álvares, os santos do sul da Índia, e com isso o segundo dedo relaxou. Finalmente, Ramanujacharya prometeu escrever um comentário erudito sobre os Vedanta Sutras, expondo os princípios do Sri Vaishnavismo como verdade máxima dos Vedas. Com isso, o último dedo fechado relaxou. Um ar de paz espiritual invadiu o rosto de lótus do mestre divino de Ramanujacharya, Sri Yamunacharya, como se quisesse dizer que agora ele partia em paz, sabendo que sua missão estava em boas mãos. Ao retornar a Kantipurna, Ramanujacharya gradualmente tornou-se completamente desinteressado na vida familiar, bela esposa e lar, e absolveu-se profundamente no serviço a seu guru Kantipurna, com quem começou a passar a maior parte do tempo. Como Ramanujacharya passava mais tempo no templo, sua esposa ficou infeliz pelo marido que ignorava. Sentiu-se ainda mais humilhada por ele, negligenciá-la para servir um Shudra de nascimento baixo. Então, certo dia, Ramanuja convidou Kantipurna para jantar, pensando que assim poderia tomar os restos da pracharya de seu guru e assim ser abençoado. Kantipurna, sendo muito humilde, chegou cedo, antes que Ramanuja tivesse retornado ao lar. Kantipurna explicou à esposa de Ramanuja, Kambalaksha, que ele tinha serviço a fazer no templo e não poderia demorar-se muito. Nisso, Kambalaksha rapidamente deu-lhe de comer e despachou-o. Depois que Kantipurna se fora, ela pegou uma longa vara e cuidadosamente pegou a folha de bananeira na qual ele se servira, a fim de não sujar suas mãos com o que ela achava serem restos contaminados de um intocável. Depois de mandar que a serva limpasse o aposento cuidadosamente, ela se banhou para purificar-se. Quando Ramanuja retornou e ouviu o insulto a seu guru, ficou irado. Certo dia, ao tirar água de um poço, a esposa de Ramanuja encontrou com aquela do guru Kantipurna. A água dos potes das duas acidentalmente acabou se misturando. E a esposa de Ramanuja amaldiçoou a esposa de Kantipurna, pensando que seu pote d'água fora contaminado pela água de uma proscrita. Ao ficar sabendo desse insulto, Ramanujacharya ficou furioso. Mandou sua mulher de volta para os pais dela e foi-se para tomar sannyasa. Após deixar o lar, ele foi ao templo de Varadraja, ver a querida deidade de Vishnu, que durante tanto tempo ele servira. Depois de obter a roupa açafroada e toda a parafernália necessária à ordem renunciada, ele aceitou o bastão triplo, Tridanda, de Sannyasa Vaishnava, simbolizando a completa rendição da mente, do corpo e das palavras ao Senhor Vishnu. Com isso ficou conhecido como Yatiraja, o rei da ordem renunciada. Logo após tomar sannyasa, Ramanujacharya estabeleceu seu próprio monastério, o ashram, onde começou a treinar discípulos na sua interpretação Vaishnava sistemática do Vedanta, bem como na senda da devoção a Vishnu. Seu ashram foi estabelecido próximo ao templo de Kanchi. Seu primeiro discípulo era o filho de sua irmã mais velha, seu sobrinho Mudali Andam, também conhecido
como Dasharathi. Seu segundo discípulo era um brahmana erudito e abastado, chamado Kuratalvan, também conhecido como Kuresha, famoso por sua memória fotográfica. Um dia, a mãe de Yadava Prakasha viu Ramanujacharya ensinando seus discípulos e ficou impressionada com suas qualidades santas. Ela era uma grande devota de Vishnu e estava um tanto infeliz que seu filho, Yadava Prakasha, lembram, né? Que era o antigo mestre de Ramanujacharya, né? Que era impersonalista. O seu filho, Yadava Prakasha, se tornara um seguidor do monismo impersonalista de Sankaracharya. Ela encorajou Yadava Prakasha a visitar Ramanujacharya. Naquela noite, Yadava Prakasha teve um sonho no qual uma voz divina o instruía a tornar-se discípulo de Ramanujacharya. Então, no dia seguinte, ao visitar Ramanujacharya, Yadava Prakasha encontrou-o vestindo as roupas de um Vaishnava. Perguntou-lhe: por que rejeitaste a escola de Shankaracharya? Por que adotaste roupas de Vaishnava? Onde é que as escrituras sancionam isto? Pode me mostrar qualquer evidência escritural que apoie seu comportamento? Nisso, Ramanujacharya instruiu seu melhor discípulo, Kuresha, a esclarecer Yadava Prakasha com a evidência escritural, apoiando a vestimenta Vaishnava. Citou extensamente o Shruti, dizendo: Shruti é a melhor evidência. Portanto, citarei algumas referências do Shruti. Os seguintes versos do Shruti foram citados por Vedanta Deshika. Bom, então aqui ele vai falar dos versos, a fim de livrarem-se do oceano de repetidos nascimentos e mortes. Os melhores dentre os homens decoram seus corpos com os símbolos do lótus e chakra de Vishnu. Então, outro verso, assim como aqueles que vão para a morada sagrada de Vishnu estão decorados com a concha, lótus, disco e massa, também devemos usar estas marcas e assim alcançar aquela morada divina. Outro verso, Brahmanas não só devem usar o cordão sagrado, como também devem decorar seus corpos com a concha, lótus, chakra, massa de Vishnu, assim identificando-se como Vaishnavas. Outro verso, aquele que se decora com as marcas de Tilaka, parecida com os pés de lótus de Vishnu, com um espaço no meio, torna-se querido ao Paramatma, piedoso e alcança a liberação. Após ouvir Kuresha expor tão perfeitamente a evidência escritural para se adotar vestes Vaishnavas, Yadava Prakasha perguntou-lhe: por que dizes que Brahman tem qualidades? Esta visão não é apoiada por Shankaracharya. Onde está a evidência escritural para tal posição? Então, novamente, Kuresha respondeu, do Mundaka Upanishad: as qualidades da Suprema Verdade Absoluta são que ele é todo sábio e onisciente. Suas qualidades são ainda mais descritas nos Upanishads como segue. Ele não possui forma corpórea, como a de uma entidade viva comum. Possui uma forma transcendental, plena de bem-aventurança e conhecimento, e assim não existe diferença entre seu corpo e sua alma. Todos os seus sentidos são transcendentalmente divinos. Ele é o sustento absoluto. Qualquer um de seus sentidos pode realizar a ação de qualquer outro sentido. Nada é maior que ele ou igual a ele. Suas potências são múltiplas e assim seus atos são automaticamente realizados como consequência natural de sua vontade divina. Em outras palavras, o que ele desejar imediatamente se torna realidade. Suas energias divinas são triplas.
sua energia de conhecimento, Jnana Shakti, também conhecida como Chit Shakti ou Samvit Shakti, sua energia de força, Bala Shakti, também conhecida como energia de existência do Senhor, ou Sati, e sua energia de passatempos, Kriya Shakti, também conhecida como energia de êxtase, Ananda ou Ladini Shakti. Então, aqui ele começa a citar muitos versos. Então, desta forma, Kuresha continuou e continuou, citando evidências escriturais, uma após outra, para estabelecer os princípios do Sri Vaishnavismo. Jadava Prakasha ficou atônito com a profunda erudição desse discípulo de Ramanujacharya. Lembrando do conselho de sua mãe para abrigar-se em Ramanuja e da voz divina no sonho que disse que rendesse a Ramanuja, e pensando em todas as ofensas que cometera contra os sagrados pés desse grande santo, Jadava Prakasha não conseguiu conter-se mais tempo. Caiu diante dos pés de Ramanujacharya e orou por suas bênçãos. Submeteu-se como discípulo de Ramanuja, que imediatamente aceitou-o, dando-lhe o nome de Govinda Diya. Yadava Prakasha, mais tarde, tornou-se um discípulo famoso de Ramanujacharya. Libertou-se do apego ao monismo impersonalista de Shankaracharya. Após tomar sannyasa, empregou seus grandes poderes de erudição para promover a causa de Ramanujacharya e do Sri Vaishnavismo. Bom, gente, já são 17h10. Aqui vai continuar ainda falando sobre a vida de Ramanujacharya, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Muito interessante, não é? Então, agora, Sri Ramanujacharya, ele foi um dos principais líderes da Sri Vaishnava Sampradaya, né? Como eu disse a vocês, existem 4 sampradayas principais, né? Que são a Brahma Sampradaya, a Shri Sampradaya, a Rudra Sampradaya de Shiva e a Kumara Sampradaya, né? Então, o Ramanuja é bastante conhecido, né, por sua erudição, por seus comentários do Vedanta Sutra, por sua argumentação muito extensa e muito convincente contra, né, o impersonalismo de Shankaracharya, tá? Ok, gente? Tudo bem? Tá todo mundo calado. Maharaj, boa tarde. Sobrinha Sueli. Hare Krishna. Diga aí, mestre. Vocês estavam sumidos? Onde vocês andavam? Rapaz, é que teve uma visita de uma irmã minha aqui, aí a gente teve muito envolvido. A semana passada a gente faltou. Aí estamos aqui de volta. Maharaj, é só uma dúvida de um leigo, desculpa até a pergunta ignorante aí, mas a corrente de sucessão discipular e o senhor e os outros Maharaj seguem, é qual delas? Vem de Sr. Brahma. É a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Ah, tá. Tá bom. Você falou em 4 aí, né? Eu fiquei na dúvida qual seria. Pois é. Tem a Brahma Sampradaya, que vem diretamente do Sr. Brahma. Tem a Shri Sampradaya, que vem de Lakshmi. Depois tem a Rudra Sampradaya, que vem do Sr. Shiva. E a Shri Sampradaya é outra que eu falei. A Kumara Sampradaya, que vem dos Kumaras. Então, são 4 Sampradayas autorizadas, tá certo? Todas elas adoram Vishnu, só que têm suas particularidades, né? Porque depois de Ramanuja, a gente vai se deparar com outros grandes acharyas que vão progressivamente acrescentar outros aspectos
da teologia Vaishnava. Então, a gente vai ter Madhvacharya, a gente vai ter outros grandes acharyas, inclusive o próprio Senhor Chaitanya, que faz uma síntese dos principais assim pontos filosóficos dessas diversas sampradayas, tá? Então, nós somos Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Então, E essas sampradayas, elas seguem assim as orientações da corrente de sucessão discipular, não é isso? É deles, né? Então, a Sri Vaishnava tem algumas características distintas da nossa Sampradaya, né? Eles não adoram, por exemplo, Radha e Krishna. Eles adoram Vishnu, né? E Lakshmi. Lakshmi e Vishnu. Nós já adotamos a adoração a Krishna, de Radharani. Então, assim, tem alguns aspectos diferentes. Eu não sou perito, tá? Nesse estudo aí das diferenças pertinentes a cada assim, sampradaya, ok? Mas, sim, todos nós somos personalistas, entendemos Vishnu como uma pessoa suprema, só que a gente, diferente deles, a gente entende que Vishnu é uma expansão de Krishna, né? Então, e que Krishna está numa posição superior, né, num sentido, né, à posição de Vishnu. E, portanto, a gente tem uma relação com Krishna, uma relação diferente daquela relação que se tem com Vishnu, que normalmente é uma relação de muita reverência. Então, são características, nuances diferentes de cada sampradaya, tá bom? Ok, Maharaj. Muito obrigado, Hare Krishna. Maharaj, Oi. o Chaitanya, ele, num primeiro momento, ele tomou abrigo, foi numa outra Sampradaya ou foi na nossa mesmo, na Brahma Sampradaya? Não, Chaitanya Mahaprabhu, ele, quando foi assim tomar sannyasi, ele tomou sannyasi numa linha impersonalista, né? Porque na época não os Vaishnavas não tinham o ashram de sannyasi, porque os devotos eles consideram, né, como eu posso dizer, os diferentes ashrams como uma coisa ilusória, né? Porque diz respeito apenas ao corpo material. Isso de Brahmana, Shudra, Vaishya, isso são denominações relacionadas ao com o corpo, mesmo os ashrams. Então, os varnas e ashrams são todos ligados à mesma posição de sannyasi, tudo isso é uma coisa material. Então, os devotos eles não tinham essa preocupação. Então, não havia ashram de sannyasi. Então, o Senhor Chaitanya, estrategicamente, ele queria atrair a atenção das pessoas. Na verdade, quando ele foi tomar sannyasi, um dos motivos era porque ele, como grihasta, as pessoas, apesar de toda a erudição dele, não davam atenção ao que ele dizia. Então, ele quis tomar sannyasi para poder ser ouvido pelas pessoas, porque um sannyasi tem uma posição de muito prestígio. E ele quis tomar sannyasi dentro de uma tradição que fosse reconhecida pelas pessoas, né? Então, ele tomou o sannyasi de Keshava Bharati, tá? Mas ele era um devoto, ele foi iniciado por Ishvara Puri, né, que vem da tradição, né, de Madhvacharya, né? Ishvara Puri, discípulo de Madhavendra Puri, discípulo de Madhvacharya, tá? Então,
Por isso que a nossa Sampradaya é Brahma, Madhva, né? Gaudiya, que vem do Senhor Chaitanya, né? Sampradaya. Ok? Maharaj, Entendeu? eu entendi. Eu estava aqui tentando, não sei se está correto, mas o senhor disse que Ramanuja foi uma encarnação de Hanuman, é isso? Lakshman. Lakshman. E aí eu estava aqui tentando procurar se existe assim um mapa assim com essas encarnações, porque é tão confuso, é tanta gente, para a gente saber. Existe Tem. isso? Quando a gente estuda um pouquinho da história do Vaishnavismo, não o Shri Vaishnavismo, né? Porque Shri aí é de Lakshmi, esse Shri é a deusa da fortuna, né? Shri Vaishnavismo. Mas quando a gente estuda o Vaishnavismo como um todo, a gente estuda essas diferentes tradições, essas diferentes sampradayas. Então, eu acho que Maharaj Purushottaya, ele tem um trabalho onde ele faz um estudo resumido dessas diferentes sampradayas, os diferentes assim, acharyas dessas sampradayas e as principais características dessas sampradayas. Mas há uma espécie de evolução, uma certa evolução na teologia dos diferentes acharyas, né? Então, Ramanuja, Madhva, depois a gente tem, quem mais, meu Deus? Minha memória está... os principais... Ramanuja, Madhva... Bom, me fugiu a memória, gente, aqui. Mas tem, assim, as diferentes teologias dos principais acharyas, e tudo isso é muito bem estudado. Então, a gente vai tem assim, as particularidades, né? Assim como Shankaracharya fala da tradição Advaita, né? Que é a não diferenciação, a não distinção. Então, a gente vai ter a teologia de Ramanuja, né? E a de Madhva. De quem mais, meu Deus? Bom, então, desculpem. Então, isso aí é um estudo, tá? É muito interessante. Quem gosta de filosofia, teologia, então a gente tem muitos assuntos para estudar, né? E principalmente o tema é relativo à compreensão do Brahma ou do absoluto, ou o que é Deus, né? Eu vou usar aqui esse termo, né? Então, como entender essa realidade última? Então, esses grandes acharyas estudaram a partir dos Vedas esse absoluto, e a partir da interpretação dos diferentes versos, né, dessas escrituras, principalmente o Vedanta Sutra e os Upanishads. Então, eles, a partir do estudo dessa literatura, eles criaram ou interpretaram as suas teologias, a sua compreensão acerca do que é esse absoluto. Então, cada um tem uma definição, cada um tem um estudo particular, tá? Então, cada um acharya, ele vai tentando acrescentar ou mesmo contra-atacar ou atacar, né, questionar a interpretação que o outro anterior, ou mesmo contemporâneo, né, expressou. Então, isso é muito comum. Então, a gente termina tendo uma riqueza muito grande de teologia, né, de conhecimento, de interpretação das escrituras, tá certo? Então, quem gosta, tem muita coisa para estudar, muita coisa para ler,
né? Nós recebemos, através de Chaitanya Mahaprabhu e de seus seguidores, né, os Goswamis, e posteriormente a gente tem, né, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, a gente tem aí um resumo, ou a essência de tudo isso que foi trabalhado por todas essas grandes personalidades, né? Então, nós temos por trás, né, como base de tudo que a gente está fazendo, um arcabouço muito grande de conhecimento de grandes personalidades. Então, não é uma coisa criada agora. Então, por isso que é importante a gente conhecer a nossa tradição, a nossa história, conhecer a filosofia, para a gente entender que não é quando a gente fala que estou adorando Radha e Krishna, um menininho, uma mocinha e tal, que o que é isso, como uma coisa assim muito, pode ser assim, muito banal, muito infantil, né? Mas, na verdade, existe uma tradição enorme, uma tradição filosófica, teológica, religiosa enorme por trás de tudo isso que a gente recebe hoje de uma forma muito simples. Vamos cantar Hare Krishna, vamos adorar a deidade, né? E a gente vê isso assim como uma coisa muito simplória, mas para quem gosta, existe muita literatura e muita base para justificar tudo isso. Assim como a gente viu aqui na discussão, né, o ex-mestre de Ramanuja quis que Ramanuja justificasse escrituralmente a decisão dele de vestir aquelas roupas, de adorar Vishnu. E aí ele teve que citar as escrituras, não é nada especulado, é tudo com base nas escrituras, né? Então, tudo que é feito na nossa tradição é feito com base nas escrituras, né? E em base aos grandes mestres. Tá? Há pessoas muito elevadas espiritualmente, muito puras. Tá? Então, não é algo especulado, algo feito de qualquer forma. Tá certo, gente? Então, podemos parar por aqui? Tá sem pergunta no YouTube. Nenhuma. Como? Tá sem nenhuma pergunta no YouTube. Ok, tá bom. Então, gente, eu vou dar uma olhadinha depois no restante da história. Se por acaso não tiver muita coisa significativa, então, na próxima aula, a gente pode ler sobre a vida de um outro Vaishnava, tá bom? Aí, durante a semana, eu comunico para vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos. Sueli, você está vendo o que está aqui atrás, Sueli? Oi? Oi? Você está vendo o que está aqui atrás? Hã? Você está vendo o que está aqui atrás? Você reconhece isso aqui? Eu já vi, muito bela. Parabéns, viu? Ficou bonito Parabéns, seu espaço aí. Bacana, viu? Parabéns. Lindo demais seu espaço. E essa mandala aí está enriquecendo. Essa mandala foi feita por Sueli, é um presente da Sueli. Eu vou mostrar mais de perto para vocês que obra-prima, gente. Uma coisa muito bonita. Olha aqui, olha aí, gente. O Maharaj está mostrando de pertinho. Estão vendo direitinho? Dá para ver bem direitinho, Maharaj. Que é isso? Como é que é feito isso? É pintura, Maharaj? Ou é bordado? Não dá para ver. É pintura. É pintura? Olha que interessante. Sueli, você que fez? Foi, eu fiz aí para o Maharaj. Estou aprendendo ainda. O Maharaj é porque tem bondade demais. Espetacular, hein, Sueli? Gratidão, lindo Maharaj. mesmo. Para você também. Gente, é uma obra-prima, é uma delicadeza impressionante. Quem vê fica assim, tem que ser uma pessoa muito paciente, que tem muito tempo na vida. Porque é isso ali.
Meu Deus do Maharaj, céu! eu tento. Oi? Eu tento, né? Você tenta, né? Eu Bom, você tento está ser tentando. paciente, eu tento ser paciente através da arte, né? É. Não, você tenta e está conseguindo. Isso que é o mais interessante, né? É, sim, com certeza. É verdade. Gratidão por suas Então, gente, palavras, Maharaj. ok. Muito obrigado, tá, gente? Então, até amanhã de manhã cedo no Mangalarate.